Domingo, 28 de junho de 1914, 10 horas e 45 minutos. Esse dia seria comum como qualquer outro dia, se não fosse um acontecimento que traria consequências permanentes para a nossa história. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, herdeiros do trono da Áustria-Hungria, levou a um conflito de proporções gigantescas e que deixaram permanentes marcas na história. De um conflito marcado pelo idealismo e sentimento nacionalista, onde muitos acreditavam que em poucos dias ou meses terminaria, a Grande Guerra durou cerca de 4 anos, ceifando milhões de vidas e marcando toda uma geração. A Grande Guerra, ocorrida no início do século XX, entre 1914 a 1918, foi um dos acontecimentos mais tristes e violentos da nossa história. O presidente norte-americano Woodrow Wilson usou na época uma frase conhecida: "Eu lhes prometo que essa será a guerra final, a guerra para acabar com todas as guerras." E assim a Grande Guerra começou, de forma idealista, movida pelo sentimento patriótico, nacionalistas dos soldados que se deslocavam para o campo de batalha. Mas com o passar do tempo, esse conflito se mostrou altamente inovador pelas grandes invenções bélicas que foram usadas, tornando-a extremamente destrutiva, deixando um saldo aproximado de 20 milhões de vítimas civis e militares. E outras fontes afirmam que o número pode ser maior. Não bastasse o traumático número de mortos, a destruição das cidades, campos, indústrias, além do grande número de mutilados, pessoas gravemente feridas, traumatizadas mentalmente, mães que perderam de uma só vez filhos e esposos e filhos que perderam seus pais. Portanto, com um saldo desse, a Grande Guerra não foi vencida por ninguém, pois toda a sociedade perdeu para a barbárie que ela ocasionou. E ao final, a guerra, para acabar com todas as guerras como ficou conhecida, criou entre os perdedores um sentimento de vingança e revanchismo, que levaria o mundo novamente em 2 décadas a um novo conflito. A Grande Guerra foi destrutiva, disso não temos dúvidas. Mas durante os anos em que o mundo assistiu esse conflito, grandes e pequenas inovações foram usadas e aperfeiçoadas no conflito. E eu não estou falando de armamentos ou tecnologias de uso militar, mas de invenções que impactaram a vida cotidiana de civis em todas as partes do mundo e que até hoje são usadas. O zíper, uma das engrenagens mais conhecidas e práticas, que foi apresentado ao mundo em 1851, mas veio ganhar notoriedade pela primeira vez em Chicago em 1893 na Exposição Mundial, através de Wickham Hudson. Em 1913, a engrenagem simples foi aperfeiçoada pelo engenheiro e designer Gideon Sundback, que criou elementos permitindo o deslizamento mais eficaz. Ainda criou uma máquina capaz de fabricá-lo, permitindo a sua comercialização em massa.
Essa invenção chegou à Grande Guerra, sendo utilizada nos uniformes e outros equipamentos do Exército dos Estados Unidos. Após o conflito, essa invenção passou a integrar na moda masculina e feminina, além de ser útil para fechamento de bolsas e outros acessórios. O aço inoxidável. A invenção do aço inox foi algo revolucionário para a indústria, pois a criação de um metal antiferrugem ou antioxidante permitiu a fabricação desde equipamentos pesados, eletrodomésticos, peças para veículos, construção civil e até utensílios domésticos. Os militares britânicos, antes da Grande Guerra, já procuravam um metal que fosse mais resistente para compor o seu arsenal bélico e, o mais importante, que tudo aquilo que fosse fabricado com este metal não permitisse a oxidação. Em 1913, Harley Broley, metalúrgico de uma empresa britânica, ficou na responsabilidade de encontrar esse metal. Em uma de suas experiências, ele adicionou cromo ao ferro fundido e percebeu que o resultado obtido era um tipo de metal mais resistente e antioxidante. Essa nova descoberta foi usada na Grande Guerra na fabricação de motores de aeronaves, talheres e instrumentos médicos, dentre outros equipamentos. Bancos de sangue. Nos dias atuais é bastante comum, em muitos centros médicos, existirem os bancos de sangue, onde muitas vidas são salvas através da doação voluntária desse elemento fundamental e precioso para a vida que é o sangue. Mas você sabia que até antes do início da Grande Guerra não era assim que procedia? Antes da Primeira Guerra Mundial, raramente eram realizados pelos médicos transfusão de sangue. O sangue deveria ser transferido de forma direta, pois caso contrário, ele coagularia e se tornaria inútil. Foi em 1917, em plena guerra, que o médico estadunidense Oswald Roper Robertson, integrante do exército dos Estados Unidos, ao chegar em campo de batalha na França, percebeu que a perda de sangue era um dos principais fatores para as baixas entre os soldados. Robertson propôs, junto ao corpo médico, a procura por voluntários, geralmente soldados fora de risco de morte, a fazerem doações de cerca de 2 copos de sangue, que seriam armazenados em garrafas e tratados com anticoagulante, como o citrato de sódio. Logo após, as garrafas eram armazenadas em serragens e gelo, mantendo o sangue em condições de uso por até 28 dias. Assim surgiu o primeiro banco de sangue da história em plena guerra. Pois é, esse é o Mentalize, sempre com um universo de informações para você, não é? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.